Bora lá, fiel, que hoje a zoação foi sem limite aqui no Jogo Aberto de hoje. O Ronaldo Giovanelli aloprou geral, Edu da Sena chorando. E claro, também na segunda parte do vídeo aqui falamos sobre o jogo do Corinthians que vai enfrentar o Vitória lá no Barradão, fora de casa. Então já deixa o palpite do placar do jogo aí, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu vou apresentar todo mundo, mas é o seguinte, cada um que cuide do seu time, cada um que encontre as soluções para os problemas. Que foi, gente? Quer um copinho de água? Precisa? Vai ter o jogo da volta, eles estão falando que vai 3x0 é perigoso. Ai. O que estão falando? Estão falando que é perigoso 3x0. Aproveita ali. Vai reverter. Teve gente que falou que vai reverter. Ronaldo, Vai se acostumando que isso não é muito frequente na sua vida. A assessoria de imprensa do Corinthians não confirma, quer aguardar até o último instante, que seria o treino desta sexta-feira pela manhã, mas praticamente o goleiro Hugo Souza vai estar de fora do confronto contra o Vitória no sábado em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. O Hugo Souza tem um problema no ombro esquerdo, ele mais uma vez no treino desta quinta-feira não foi a campo, segue o tratamento, ou seja, não treinou a semana inteira com os companheiros, deve ser um dos desfalques do técnico Dorival Júnior. O Corinthians tem um bom retrospecto contra o Vitória, não perde desde o Campeonato Brasileiro de 2017, quando foi derrotado em casa por 1-0. O Corinthians, nos últimos 7 jogos, acumula então 4 empates e 3 vitórias contra o time baiano e precisa do resultado jogando em Salvador. Hoje, o Alvinegro Paulista está em 11º lugar, bastante embolada a parte baixa da tabela de classificação, com 36 pontos ganhos. O Vitória é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 31 pontos. Ou seja, apenas 5 pontos separam as duas equipes. Como a gente disse, sem o Hugo Souza, neste treinamento de quinta-feira, o técnico Dorival Júnior fez um treinamento tático e também trabalho com vários setores do elenco, se preparando, claro, o time do Corinthians para essa partida importante que vai acontecer no sábado às 4 da tarde no estádio Barradão em Salvador contra o Vitória. Jogo bastante importante neste campeonato que está bastante equilibrado. O Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira com o Hugo Souza ou sem Hugo Souza. Provavelmente sem o goleiro titular, com o jovem Felipe Longo ganhando mais uma vez a oportunidade de atuar na meta corintiana. Lá tomou taca. Acabou. E ele já tinha experiência. O que é, Negrão? Já fui lá e tomei taca. Doutor. É você, Marco? Eu avisei. Já fui lá e tomei se taca. recuperar a imagem, eu falei lá pra trás. Tomei 3x0 lá. Todo mundo não, riu. contrário. Todo mundo não, tal. É difícil jogar com a LDU lá. Tá perdido? Não sei. Marco, eu diria que hoje a sabedoria está vingativa, Cicinho. Cicinho! O que você tá rindo? Doeu a taca lá? Cicinho, você é o inventor da Eu tava taca. também. Tava, você tava. também. Você tava. Perdemos de 3x0 lá. Depois não do é Fabiano fácil. ganhamos do 1x0. Não é fácil. Vocês dois tomaram taca lá, então. Não, só o Marco Aurélio. Vocês estavam juntos, Chico Garcia, você tá com um discurso desde ontem que, apesar do resultado elástico, contundente da LDU, esse Palmeiras nunca pode ser desacreditado ou abandonado. Boa tarde. Calma, Edu. Boa tarde a todos. Eu vou falar algo forte aqui. Algo forte e polêmico. LDU. A missão do Flamengo é mais difícil que a do Palmeiras. Não, aí eu larguei. Boa tarde a todos. Não é possível. Gente! O Flamengo ganhou o jogo, o Palmeiras tomou 3 e a missão do Flamengo calma, é só boa difícil. tarde, irmão. O debate não começou. Não, Calma, larguei de vez. Larguei. Bom, com isso, quero mostrar aquele que é acostumado à bonança, a
fartura. Ele gosta de resultados elásticos, goleadas nos adversários. Quando não dá de um lado, ele tem ainda o Cruzeiro, o Santos menos. E hoje está no programa em desvantagem. Sentiu o poder da LDU, Edu Dracena? Boa tarde, Renata. Eu senti o poder, não. Agora eu sei o que meus amigos sentem toda semana. Derrota. Agora você virou ser humano. É ruim, eu sei. Perder assim 2 vezes seguidas é ruim, Ronaldo, o Sgarbi, eu sei. Então por isso que vocês estão comemorando até agora a derrota do Palmeiras, porque isso não é normal. Agora quinta-feira veremos aqui. Geralmente, ele é o mais polêmico, é o mais maluco, aquele que nem pensa muito quando fala, mas hoje é você que vai dirigir rápidas palavras aí do Dracena para consolar o seu companheiro de trabalho, Capela. Boa tarde. Boa tarde, mas eu fiz questão, a ala palmeirense desse programa está aqui para defendermos o Verdão. Então, Edu, joga pra cima. Boa tarde, Edu! Boa tarde, LDU! Boa tarde, Edu! Boa tarde, LDU! Boa tarde, Edu! Você foi lá no Allianz Parque, você é pé frio. Cheiro de arroz queimado. Você é pé frio. Boa tarde, Edu! É isso, guarda aqui sexta-feira que Boa vem. tarde, Edu! E nesse embalo a gente tem aquele presentinho bem desejado para Edu Dracena. Lá vai. Edu Dracena, bom dia, Edu. Preocupado, ansioso ou tranquilo para o duelo entre LDU e Palmeiras? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Preocupado, pero não muito. Meu espanhol não é muito bom. Mas, ó, presta atenção. Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Ah, Chico, vai pra casa do chapéu, vai. Vai na cabeça, bom, Chico. Eu sei que vocês estavam preocupados com essas coisas, entendeu? Por mais que as dificuldades existam, o Palmeiras está preparado para isso. Preparadíssimo, Renata. Até porque esse time já deu mostra que consegue jogar na pressão. Os jogadores já entendem o que tem que fazer jogando fora de casa. Mas eu acredito muito na postura do Palmeiras, porque o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa nessa Libertadores. Rapaz, que tragédia. Meu Deus do céu. Deus o livre. O Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. Ganha lá e ganha cá e vai pra final. Entendeu? Vamos estar lá na Rádio Bandeirantes, dando aquele recado, aquela coisa toda. Você sabia que os pés frios, eles podem estar relacionados com algum problema de saúde? O Palmeiras toma o 3º gol no jogo! Avante, Palestra! Isso! Vai dizer quanto jogou hoje, meu irmão? 3-0, mano! É isso, 3-0, bagulho é louco. Ó, se você é brasileiro, assim como eu, e fica feliz vendo isso daqui, saiba que tamo junto. Já fui lá e tomei taca. Eita! Não foi por falta de aviso. Taca, taca é o nome desse novo ritmo e eu quero ver todo mundo chacoalhando. Vamos lá! 1, 2, 3, 4. Já fui lá e tomei taca. A declaração do ano! Bom, só pra lembrar, é o retrospecto rapidinho. Na fase de grupos, quando lá estava o Flamengo, a LDU foi primeira colocada daquele grupo C. Depois eliminou o Botafogo nas oitavas, o São Paulo nas quartas de final e agora abriu vantagem de 3-0 para o Palmeiras. É por aí, Chiquito? Olha... Qual é a sua final de Libertadores, pra quem não sabe ainda? Então, Aquele palpite do início do há ano. algum tempo eu apostei LDU e Flamengo, porque eu achava que o Flamengo ia ser muito difícil de não chegar à final. E acho que o Flamengo... Ronaldão, você tá muito quieto. Eu quero saber de verdade, olhando pra câmera, pra você, a LDU já está na final da Libertadores. Você afirmaria isso? Eu afirmo isso. Depois do que eu vi ontem, e o que eu ouvi hoje também foi um absurdo. O quê? Que vai reverter. Quem não, foi? vai reverter. Edu,
Não, olha aqui, nós ganhamos de 4x1 do Guarani. Ganhamos de 3x0 da Inter de Limeira. Olha, nós ganhamos aqui. 4x1 do Internacional. Ganhamos do Internacional de 4x1. 4x1 do Fortaleza. Agora, e a LDU? Tomou 3 gols na frente do São Paulo. Não, e eu falei, sabe quantas vezes o Palmeiras já reverteu o resultado assim, Libertadores, Copa do Brasil, com a Abel? 0. Eu me surpreendi com esse... Mas é o time da virada, Você foi citado e não vai se defender. Não, fazia quanto tempo o Palmeiras não perdia na Libertadores? Mas perdeu. O Ninho pode reverter agora? Não. Pode. Que podia. Agora se vai. 3x0 é um resultado difícil. Tudo tem uma primeira vez. Você não lembra da sua primeira vez aqui no estúdio, por exemplo? Você lembra da sua primeira vez aqui no estúdio? Me deixou até constrangido aqui agora. O Palmeiras no Allianz Parque já mostrou. Mas é o quê? Eu tô interessada em saber o que você vai comentar. Depois a gente fala, depois eu te então tá bom. É melhor pensar, relembrar, refletir. É a mesma coisa. Pode cair um meteoro aqui no estúdio agora? Pode, vai cair? Não vai cair. É isso, não vai cair. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, porque o time vai ter novidades e eu vou te falar dos favoritos para assumir essas vagas dos desfalques e também projetar uma sequência que o Corinthians tem pela frente para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Então, dependendo do que acontecer nessa rodada, começa a ficar complicado para todo mundo e o Vitória passa a ser um time em ascensão que está crescendo na hora certa para escapar. Ou não. Ou ele ainda está no Z4, ou daqui a pouco ele tropeça, o Corinthians consegue uma vitória e a situação se define por isso mesmo. Agora, é a chance que o Vitória tem. E, por outro lado, a gente sabe que, e eu tô fazendo esse alerta, né? O Corinthians muitas vezes escolhe alguns jogos para jogar, quando tem muitas vezes um jogo longe, fora de casa, e os caras pensam assim, é o Vitória, tá lá no Z4, não vou me esforçar tanto assim como foi contra o Sport, perdeu por 1-0. O foco mesmo tá lá na semifinal da Copa do Brasil, né, contra o Cruzeiro. Tem 9 jogos aí pra gente só soltar a musculatura. Não livrou ainda do rebaixamento, não vai cair, evidentemente. Não dá tempo de cair, né? Porque embora não tenha alcançado a pontuação, tem equipes piores, tem equipes que estão enfrentando muitas dificuldades, tem uma tabela muito mais difícil, que é o caso do Santos. O Atlético Mineiro também está meio atrapalhado aí com a Sul-Americana, então isso pode prejudicar. O próprio Inter não vem jogando absolutamente nada e se atrapalhou nos últimos jogos. Tinha um jogo a mais, perdeu para o Bahia, já não tem mais esse jogo a mais. Então, assim, tem muitas equipes na frente do Corinthians. Só que eu quero dizer com isso, não dá para relaxar tanto assim, né? É um jogo que você precisa encarar com seriedade. E tem desfalques significativos, né? A ausência do Hugo Souza, que não treinou mais uma vez, 4º dia sem treinar por conta da luxação no ombro, já dá pra gente imaginar que ele não vai pro jogo, né? A menos que um milagre aconteça no último treinamento, antes da viagem para Salvador, né, nessa sexta-feira, que ele treine e vá pro jogo, que eu não acredito. Então o Felipe Longo deve ser o titular, segundo jogo dele como profissional, depois da estreia diante do Santos, lá no Clássico na Vila Belmiro. Então, Felipe Longo titular na defesa, o André Ramalho tá de volta, treinou entre os titulares, então deve ser zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, o Matheus Bidu na lateral esquerda e na direita o Mateuzinho tá suspenso. Para a vaga do Mateuzinho, o João Vitor Jacaré, ele é um menino da base que não tinha tido o seu contrato renovado, então houve até uma cautela excessiva, um menino que ficou mais no sub-20 do que no profissional, já teve alguns jogos no profissional, mas não conseguiu ter sequência ainda. Acho muito difícil que ele estreie nesse momento. Ele não é a primeira opção. A primeira opção, ela tem sido o Charles, que já foi utilizado nessa posição, que se recuperou de dores no joelho, na verdade, que ele estava tendo, e o Dorival deve utilizar o Charles nessa posição. Agora, o que me preocupa é que o Félix Torres treinou nessa situação, nessa posição, e o Dorival, logo que ele sacou o Félix Torres do time ali, quando, enfim, aliás, foi antes de utilizar o Charles, ele argumentou que o Félix tinha feito alguns bons jogos na lateral e que estava até sendo elogiado pela imprensa. E realmente, tá? Ele fez 2 ou 3 jogos em que, sim, ele foi melhor na lateral do que como zagueiro. É que depois ele comprometeu tanto que a gente entendeu que ele tinha a posição melhor dele era no banco de reservas, né? Ou, né, sem estar no clube. Mas, enfim, né, jogador contratado não tem muito o que fazer. Agora, ele treinou. Então, o Charles é o favorito para a função,
mas eu não me surpreenderia se o Félix Torres fosse o lateral direito nesse jogo. É fora do estado de São Paulo, então não tem aquela pressão do estádio, né? Então daqui a pouco ele pode colocar um jogador mais contestado até para recuperar, sabe? Tem que pagar 40 milhões aí, né, para derrubar o transfer ban dele, então é um jogador que está envolvido também nessa polêmica. Daqui a pouco o Dorival pensa assim, bom, se eu botar ele vai bem, dá uma amenizada pelo menos, né? Sei lá, tô conjecturando aqui. Indo para a parte prática, o Charles e o Félix Torres são os candidatos a essa vaga no Mateuzinho. Meio de campo, Ranieri, o Carrilho chegou a treinar entre os titulares, mas eu, cara, acho muito difícil que ele comece o jogo depois de tanto tempo parado e de uma recuperação por uma lesão grave, mesmo que ele tenha estabelecido uma volta prematura não digo, né, mas antecipada, vamos colocar dessa maneira. Acho muito difícil ele começar, mas ele treinou entre os titulares. Só que aí você tem Martínez e Bidon, né? Você tem Ranieri, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro. Esse seria o meio campo. Se ele quiser botar o Carrilho na do Martínez, bom, poder ele pode. Eu só acho arriscado. E o ataque do Memphis e do Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o Vitória neste sábado. E aí, como eu falei, se você olhar a tabela do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos. A nota de corte hoje está 42. Então, teoricamente, o Corinthians com mais duas vitórias, ele estaria salvo do rebaixamento. Mas vamos colocar 3 para bater 45, porque se a nota de corte ela tá baixa mesmo nesse campeonato, ela não vai oscilar tanto assim. 45 é um númerozinho mágico, né? Então, se você pensar que hoje está em 42, mas pode voltar para 39, 40 pontos, pode ser que tenha equipe que escape com 41. Realmente a régua está muito baixa esse ano. 45 é fato que escapa. Para 45 são 3 vitórias. Então, vamos tentar achar 3 vitórias do Corinthians aí nos próximos jogos. Esse diante do Vitória, vocês acham que vai rolar uma vitória? Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Acho que se empatar é lucro e é um bom resultado diante do momento que está vivendo o Vitória. Depois o Corinthians recebe o Grêmio. Vou tentar ser isento aqui, imparcial. Eu acho que dá para o Corinthians vencer. O Grêmio também está em ascensão no campeonato. Mas é um jogo em que o Corinthians tem condições de vencer o Grêmio. E é um confronto totalmente direto ali, né? Pelo menos por uma vaga em Sul-Americana, sei lá. Eles estão disputando a mesma coisa, mesmíssima coisa na tabela. Ambos, nesse momento, né? Lembrando que isso é daqui 2 jogos. Nesse momento, eles têm 36 pontos. Então é isso, Fiel. O Corinthians está aqui em 11º colocado com 36 pontos, né? 29 jogos já. E enfrenta o Vitória, que abre a zona de rebaixamento com 31 pontos. Então, o que acontece? Hoje, nessa rodada, os santistas estão torcendo pra gente, né? Porque se o Vitória ganhar, ultrapassa o Santos e quem entra na zona de rebaixamento é o Santos, né? Mas, cara, é um jogo muito difícil. O Corinthians já perdeu muito pontos para esses times da parte de baixo da tabela. Então, o Corinthians precisa fazer um jogo da vida, um jogo ligado e tirar de vez essa mística. O Corinthians escolhe jogos para ganhar, porque essa é a revolta da torcida, que o Corinthians tem escolhido jogos para jogar, tem se mobilizado em alguns jogos e alguns jogos não, né? Então o Corinthians já perdeu ponto pro Juventude, perdeu ponto pro Sport, perdeu ponto pro Santos, para todos os times que estão na parte de baixo da tabela, e é algo bem complicado, por isso que o Corinthians patina e patina muito no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ganhando esse jogo vai quebrar o tabu aí também no Campeonato Brasileiro de não ter conseguido ainda ganhar 2 jogos seguidos, algo bizarro para um time do tamanho do Corinthians. Mas é isso, pessoal. Você acha que vai ser um jogo fácil? Vai ser um jogo tranquilo? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou trazer tudo sobre o pós-jogo, o pré-jogo, tudo sobre o Corinthians aqui nesse canal para vocês. Então deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!